Se está feito direito, ou pesado o karatê. Bem mais pesado que muitas outras lutas por causa da biomecânica que a gente treina, né? Que é para aproveitar o máximo da capacidade do corpo humano. Agora, às vezes, é exatamente isso aí que está nos faltando, então por isso eu cobro muito de vocês. Porque a gente faz quadrilha, pula em pé, desce na mão, dedo rastante, controla, escambau. É um porre. Troca quem ataca, mesmo que ganhe, quem está na posição, quem vai ser projetado, existe um pouco agora. Para quem está projetando, se obrigar a fazer todas as etapas. O mestre e o aluno, eles têm uma relação eu gosto de brincar assim, bateria vazia e carregador. Por quê? Porque há uma série de coisas que eu posso ler, assistir vídeo, ouvir numa palestra, eu não vou aprender. Eu preciso que aquela pessoa que já teve a experiência daquilo que eu quero aprender me conduza por aquele caminho, né? Tem coisas que só com o auxílio do material externo é impossível aprender. Então, na relação, ao interagir, o mestre e o discípulo interagirem, a carga é passada para a bateria vazia, né? Ou seja, há uma série de experiências que é só durante esse diálogo que o conhecimento pode nascer. O corpo aprende muitas coisas no karatê além da técnica, né? Então, a gente começa desde o início da jornada de aprendizado a trabalhar coisas que têm a ver com controle emocional. E esse controle emocional, ele não é só um aspecto interno, como aquela visão dualista da mente e do corpo às vezes defende. Quando ouvir a contagem, grava qual foi a primeira pessoa para quem olhou. Depois que ouviu o número. Grava quem foi que viu pela primeira vez. E continua andando, continua andando. A mente, ela está totalmente interligada com o nosso corpo. Então, tudo aquilo que a gente faz com o movimento, com as experiências de interação com outra pessoa, aquilo ali também se transforma numa experiência tipo interno, uma experiência que é emocional, uma experiência que é mental, algo que tem um significado que vai além do gesto ou daquele gesto só para uma finalidade prática, né? Mais velocidade um pouquinho. Volta. Não faz nada com o braço que não seja resposta ao que os quadris e o ombro está fazendo. Tudo para não ficar aqui, ó, funcionando. O silêncio é um dos maiores aliados que a gente tem, porque toda vez que esse princípio tão básico for quebrado, quer dizer que algo que não deveria estar acontecendo se apresentou. Então, se a minha ansiedade ganha, eu preciso falar. Se o meu medo ganha, talvez eu tenha que gritar ou que falar quando não é necessário. Se todas as minhas inseguranças, a minha infantilidade insistem em aparecer, eu vou ter que verbalizar alguma coisa. Mas se eu vou trabalhando e eu consigo meu controle, consigo minha introspecção no movimento, consigo foco, consigo concentração, eu vou desenvolvendo questões que transcendem um treino esportivo, uma atividade física comum. Aí volta.
Primeira coisa que o karatê nos lembra, já que o karatê é uma arte marcial que ela é muito focada no combate em si, né? Na defesa pessoal. Se a gente pensar em outras artes marciais, às vezes a competição é mais importante, então o pessoal está muito focado numa visão esportiva, que é quase uma visão de jogo, né? Às vezes o pessoal está muito focado numa visão para a saúde, então o pessoal também junto com o treino de luta faz exercícios respiratórios para a saúde, exercícios ginásticos para a saúde. Isso no karatê quase não aparece. O karatê ele é muito focado na luta e na defesa pessoal. Então a gente consegue muitos benefícios nesse campo, né? A ter uma visão muito realista de como as situações de autodefesa acontecem, o que acontece numa situação de agressão urbana, doméstica. Então a gente faz um estudo muito focado no combate. Apesar de estarmos usando uma técnica tradicional, o que no meu ponto de vista é muito vantajoso, porque diferente de outras lutas, o karatê ele, ao trabalhar metodicamente passo a passo, ele recebe pessoas que têm uma grande dificuldade de se adaptar a outras metodologias que são muito agressivas, né? É muito rápida a passagem de um estágio de aprendizado para o outro, às vezes aquilo é feito sem muito respeito, sem muito método. Então no karatê a pessoa encontra um ambiente onde há agressividade, sim, porque a gente quer um treino psicológico também para nos preparar para a situação de autodefesa, mas isso é muito gradual, né? Muito aos poucos vai se intensificando a presença dessa pressão psicológica no treino. Há várias diferenças aqui do grupo da Unicamp para outros públicos, e isso vem de várias questões. Uma das questões principais é a faixa etária, né? Então é muito mais comum que a maior parte dos membros das turmas de karatê em academias por aí sejam crianças. Então, por vezes, a aula é levada para um lado menos sério, menos intenso, para conseguir abraçar esse público. Mas quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com pessoas da faixa etária da adultez ou até mais velhas, como a gente tem aqui alunos dos 17 aos 70, né? Então a gente tem uma troca muito rica de experiências com o pessoal de muitas faixas etárias diferentes, mas ao mesmo tempo não temos crianças e adolescentes treinando junto. Então nessas turmas a gente consegue fazer uma abordagem assim mais, não vou dizer adequada, mas mais apropriada para o público adulto, né? Então, aos pouquinhos, você tem que fazer isso, vai trazendo um movimento grande, amplo, para movimentos menores. Como foi na última aula? Vamos sair ao riacho, perpendicular, puxou o quê? Ser praticante de karatê para mim é a vida, né? A minha vida é o karatê. Então, eu aprendi com o karatê que se eu quisesse aprender as técnicas do karatê, eu precisava abandonar algumas ideias, alguns conceitos e alguns jeitos de ser. Senão eu não conseguiria evoluir o tanto fisicamente para aprender. E aí eu entendi que na minha vida isso se aplicava de alguma maneira também. Havia uma série de barreiras que no passado eu colocava na minha frente, que ninguém mais colocava, eram barreiras minhas. Que no momento que eu aprendi a abandonar alguns preconceitos, algumas autolimitações, assim como eu fiz no treino, lá na vida profissional, na vida social, aquilo deu resultado também. Leva bem junto aqui quando estiver andando, não deixe a pessoa confortável. Okay? Passou, aqui outro ponto. Se ficar espaço assim, tem um monte de força no braço. Não é técnica de braço. Se a pessoa recuperar o equilíbrio, ela vai puxar vocês. Então chegou aqui, ó, puxa bem para as suas costas aqui o adversário. Aí empurra o quadril para fora e puxa para o braço. Mesmo tempo. Tá. Tem que usar o quadril aqui as costas um pouquinho.
bom? Obrigado, Lúcio. Vamos lá. De novo, atenção a puxar e usar mais cabeça.